Bom dia. Hoje a gente vai ver um assunto que ele é bem importante para vocês do terceiro ano, que é recursos lógicos discursivas, relações lógico-discursivas, que vai servir para vocês usarem na parte de coesão na redação e também na prova de linguagem pode cair alguma coisa perguntando sobre esse assunto. Então, esse recurso aí, ele é a casualidade, que vem de causa, temporalidade, conclusão, comparação, finalidade, oposição, explicação, condição e adição. Então, são esses recursos que a gente utiliza muito nas redações. E, além disso, na hora de interpretar textos, eles podem pegar alguma parte do texto e perguntar qual é o sentido daquela palavra. E você sabendo qual é o significado de cada uma, você vai identificar qual é o sentido dela, se é de causa, se é de tempo, se é de conclusão, se é de comparação, se é de finalidade, que você usa lá na redação, naquele recurso lá que você vai apresentar o efeito, se é de oposição, que muita gente usa nas redações, na explicação, quando você vai justificar um assunto, na condição, quando você vai dizer algo que pode acontecer ou não, qual é a condição, e adição, quando você vai juntar uma ideia com outra, quando você disse um assunto e você quer colocar outro, você vai ter que usar o recurso de coesão. Isso é muito importante na redação. Esse assunto vocês guardem aí da vida de vocês, que ele vai servir muito. Aqui diz, um desafio que se mostra cada vez mais constante nas provas de concurso atualmente são as relações lógico-discursivas. Precisamos estar preparados para as provas que a cada dia exigem mais dos concurseiros de plantão, à medida que a concorrência se torna cada vez maior e mais preparada. Antes de mais nada, o candidato precisa reparar que as relações discursivas são aquelas que dão sentido ao texto, como lá no fundo do rio vivia Pepita, em que a frase após a vírgula denota relação de explicação. Então, vocês viram isso aí diz falar de concurseiro, claro que vocês ainda, por enquanto, ainda não são concurseiros, mas vocês vão fazer um vestibular que uma certa, uma forma de concorrência também. E aí, vocês vão precisar ter conhecimento. E também os alunos, quando terminam o ensino médio, pode arranjar um emprego e tem muito concurso para nível médio. Então, vocês, no próximo ano, podem ter até concurso de banco, se vocês tiverem interesse, e podem passar mesmo sem ter um curso universitário. Tendo o curso ensino médio, já consegue um emprego no banco. Então, fiquem preparados. Então, vamos lá. Aí tem causalidade, quer dizer, vem de causa. A causalidade é aquela que representa o motivo, a causa pelo qual uma ação aconteceu. A principal conjunção utilizada é o porquê. Entretanto, no próprio texto pode não haver uma conjunção e aí será necessário compreender o sentido da causa e efeito por ali só, conforme o contexto. Exemplo, porque como visto que estava doente, fui à farmácia. Então, aí diz assim, porque estava doente, fui à farmácia. Aí é a causa que você foi à farmácia, porque estava doente. Você pode dizer, como estava doente, fui à farmácia. Ou então, como estava doente, fui à farmácia. Esse como você vai ver aparecer várias vezes em outras classificações. O como pode ser procuração, o como pode ser conformativa,
mas o como pode ser também causal, que é da ideia de causalidade. Quando ele é de causa, geralmente ele vem iniciando a frase. Essa frase aí, ela está na ordem inversa. Porque você viu aí até a vírgula aparecendo. Você pode ter dito assim: fui à farmácia porque estava doente. Aí está na forma direta. E o como só aparece como causa quando ele vier nessa forma inversa aí, que a segunda oração veio no início da frase. A primeira seria essa: fui à farmácia porque estava doente. Fui à farmácia visto que estava doente. Você também pode usar o pois aí neste caso. E consequência. A consequência é o efeito que é declarado na oração principal. Geralmente, utilizas apenas a conjunção que para exprimir essa relação, como em: estava com tanta sede que bebi muitos litros de água. Às vezes, gente, nós confundimos. A consequência, geralmente, ela vem ligada à causa e vice-versa. Porque, geralmente, a consequência tem uma causa. Porque estava com tanta sede que bebi muitas águas, muitos litros de água. E aí a causa é porque você bebeu muitos litros. A consequência aí é porque você, bebeu muitos litros de água. Não é de água. Depois eu ainda vou dar mais aulas sobre esse assunto, usando quando a gente for lá para as conjunções, porque aí nós vamos estudar as conjunções. Mas nesse primeiro momento nós estamos usando só esses recursos que estão relacionados às conjunções. Aí que a gente chama conjunção consecutiva, que é da ideia de consequência. Condição. As relações condicionais são aquelas que expressam uma imposição para que algo aconteça. É necessário impor para que seja realizado ou não. A conjunção mais conhecida da condição é a partícula se, que já indica a probabilidade. Exemplo: se todo mundo concordar, libero a festa. Então, você viu aí o se. Mas é claro que nós usamos outros recursos, como por exemplo, caso não chova, irei à festa. Então, pode ser o se. O se é o mais presente nas condições. Isso acontece muito lá na casa de vocês, na mãe de vocês. Que a mãe de vocês tem sempre uma condição para dar alguma coisa, para liberar vocês saírem em algum lugar. Você pede a mãe para sair, para ir à rua, e a mãe diz: se você volta, só deixe se você me prometer que volta cedo. Aí a condição de você poder sair para ir à rua, né? Então, isso acontece muito. Isso é uma linguagem que é muito usual entre os próprios pais dentro de casa. A concessão, essa aí que é a conjunção concessiva e que muitas vezes vocês não sabem nem diferenciar essa concessiva. Para o concurseiro, não esquecer jamais o que indica concessão, tenha em mente a palavra contraste, porque é esse tipo de simbologia que essa relação lógica discursiva oferece. É na concessão que acontece a contradição. Mas a gente não pode confundir, porque falamos de contraste, de contradição, e às vezes você pode pensar que ela é aquela que nós chamamos conjunção adversativa. Ela tem uma ideia parecida, só que aqui acontece em outro tipo de oração, não é na oração coordenada. Aqui é um tipo de oração subordinada, adverbial, diferente. Então, aqui nós temos, por exemplo, nesta frase, eu irei.
mesmo que ela não vá. Quer dizer, é como se você estivesse quebrando aí, eu costumo dizer que quebrou uma regra. Mesmo que ela não vá, é a que deu a ideia de concessão. Eu posso usar também a palavra embora. Eu irei embora ela não vá. Você pode dizer, embora minha mãe não deixe eu ir à festa, eu irei. Você viu aí que ela veio inversa. Embora minha mãe não me deixe eu ir à festa, eu irei. Tá vendo aí? Então, houve essa inversão aí, não é? Essa ideia de contradição. Algo que é impossível acontecer, que não deve acontecer, mas acontece, não é? Outra, comparação. A comparação você já sabe, já tá vendo o sentido, é mais fácil. A concessão, você viu que ela é mais complexa, porque você não tem muito domínio dela, nem do sentido da palavra concessão. Mas você já escutou alguém dizendo, eu vou abrir uma concessão para você. É algo que não está dentro da lógica, mas que vai acontecer, que pode acontecer, que alguém abre uma exceção no caso. Ou a comparação é mais fácil, como eu disse, que você já sabe o sentido da palavra comparar. Para essa relação, utiliza-se muito a conjunção como, para estabelecer uma comparação entre os elementos e pelas ações que serão proferidas na oração principal. Essa comparação aí, como eu já disse que a palavra como, ela aparece também lá na outra que nós vimos, na causal. Mas ela também aparece na comparativa, na comparação. Aí alguém pode dizer, como é que eu vou distinguir? Dá para distinguir muito bem, porque a comparação você vê comparando algo com o outro. Ou, aqui nós temos aí, olha um exemplo. Ele come como um leão. Ele come como um leão. Quer dizer, está comparando a uma pessoa a um leão. E dá para se ter uma ideia de que essa pessoa come muito, porque se tem ideia de que o leão come muito. Mesmo que haja uma metáfora inserida, a comparação ainda existe metamorficamente, indicando o quanto a pessoa se alimenta bem. Por exemplo, aí é uma forma de metáfora, mas tem o como comparando, não é? Como. Apareceu aí o como. Aí é uma comparação. Vamos ver a conformidade. Conformidade, vocês usam muito isso na hora de colocar nas redações do Enem. Conforme é igual, no nosso vocabulário comum, seria do jeito que. Eu fiz do jeito que alguém me mandou. Isso é na nossa linguagem coloquial. Mas na conformativa, que tem esse sinônimo do jeito que, a conformidade é aquela relação em que só poderá realizar um fato se seguir uma regra, uma norma, conforme como se pede. Pode-se utilizar as palavras segundo, de acordo e a própria palavra conforme. Aqui nós diz, conforme foi dito, realizei a tarefa. Você viu? Olha aí. Conforme foi dito, realizei a tarefa. Segundo foi dito, realizei a tarefa. De acordo, né? De acordo como foi dito. Aí ficou meio esquisito, de acordo com. Então, realizei a tarefa de acordo foi dito, não é? Fica meio esquisito aí, né? O de acordo foi pedido. A gente também pode usar isso aí quando for usar conforme fulano de tal, segundo fulano de tal, não é? A gente usa muito isso aí na redação. Temporalidade. A temporalidade já está dizendo, da ideia de tempo. É no tempo que conseguimos exprimir as relações, exprimir as noções de posterioridade ou de anterioridade, além de simultaneidade. É o fato que pode expressar essa causa de tempo, que geralmente está acompanhada pela expressão quando. Aí falou posterioridade, anterioridade e simultaneidade. Posterioridade, você sabe que é algo que aconteceu
depois de outro. Anterioridade é quando aconteceu antes de outro fato que já tinha acontecido. E simultaneamente ou simultaneidade é quando acontece ao mesmo tempo. Então, nós temos que aprender o sentido das palavras. Por exemplo, sempre que isso acontece, você fica assim. Expressa a condição de tempo do que aconteceu. Sempre que isso acontece, você fica assim. Mas aí diz que também pode ser expressa pela palavra quando. Mas aí aconteceu com a expressão sempre que. Sempre. Da ideia de tempo aí, né? Expressão de condição de tempo do que aconteceu. Finalidade. Essa aqui também usa muito nas redações, que é quando aplico aquilo que eu chamo de efeito na redação, lá na conclusão, que faz isso para conseguir isso. A finalidade é aquilo que você responde, o qual é o objetivo da ação, aonde você quer chegar, através de construção, a fim de que, para que, né? Confito, na redação usa muito o termo confito. Você consegue exprimir essa relação lógica discursiva, como acontece no período a seguir. Exemplo, fui viajar para que pudesse esquecer de você. Para quê? Essa expressão aí dá uma ideia de finalidade. Quer dizer, você teve um objetivo a ser atingido. Você queria esquecer alguém e para isso você viajou. E adição, estabelece uma ideia de acréscimo de informações a uma ação já informada. E nem mais, não só, mas também além de, que tem muito além disso, né? Além disso. Porque o além disso, gente, aprenda uma coisa. Quando eu coloco além disso, esse disso, que tem um Dzinho aí antes do isso, é o de mais isso. É a preposição de mais esse pronome aí, isso. Não é um pronome demonstrativo. Exemplo. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. Qual é a ideia aí de adição? O i. Aí aconteceu dois fatos. A lua surgiu e as estrelas inundaram o céu de luz. Duas orações aí que nós chamamos. Depois vamos estudar isso aí, o tipo de oração, coração aí aditiva, né? Coordenada aditiva, porque o izinho, esse izinho que a gente chama que a gente chama lei, mas é um a letra E, mas ela também, ela pode ser uma palavra, aí uma conjunção aditiva. Não só fez a tarefa, como também entregou o trabalho. Quer dizer, a pessoa fez duas coisas. Então, juntou aí como também, a expressão como também deu ideia de adição. Né? Não só fez a tarefa, quer dizer, ela fez duas coisas. Ela fez as tarefas e ela entregou o trabalho. Então, aí, a palavra como também poderia ser além disso, o mas também. Vamos ver o próximo. O uso correto das conjunções estabelece uma boa relação lógica discursiva do texto em si. As orações têm esses articuladores que nos auxiliam na construção do texto. São conectivos, que ligam as orações estabelecendo uma conexão entre elas, seja ela de causalidade, explicação, adição, etc., que são as conjunções, aí no caso as conjunções coordenativas, não é? Que nós temos as conjunções coordenativas e temos as conjunções subordinativas, que depois a gente vai estudar isso aí no futuro próximo. Primeiro eu vou ter que ensinar, são assuntos que não estão dentro da programação, mas eu não vou deixar de ensinar vocês, porque são assuntos muito importantes
E eu sei que vocês estão no terceiro ano e não dá para deixar para ensinar depois, porque vocês vão terminar o ensino médio esse ano e não vão ter outras oportunidades. E eu não vou deixar vocês sem pelo menos ter uma noção dessas orações. Eu acredito que é estudado no fundamental, mas precisa ter uma revisão no ensino médio, que vocês ainda não tiveram. Então, eu vou ensinar. Bom, gente, terminamos nossa aula por aqui. Tenham todos um bom dia.